primeiramente, boa noite, né? Agradeço pelo convite, muito agradecida mesmo pelo convite. E, assim, como é bom, né, estar com o corpo de Cristo, como é bom estar com as irmãs, né? E o Senhor não se detém à pandemia, né? Ele proveu meios de nós chegarmos até aqui e continuarmos tendo contato independente da situação. Isso é muito gostoso, né? João Cruz fala tem um chavão que eu gosto muito do programa, que é uma tela de distância, né? Isso é muito gostoso. Então, ver tantos rostos, né? Tantas irmãs aproveitando, independente, né, da situação da pandemia. Então, meu nome é Márcia, eu moro em Macaé, né, há 1 ano e meio. Eu morava na cidade do Rio de Janeiro, agora eu moro em Macaé, né, a região dos lagos aqui, uma região de praias, muito gostoso. Estão convidadas, quando quiser passar um final de semana para os lados de cá, serão muito bem-vindas. E eu tenho um filho, né, se chama Marcos Davi, ele tem 20 anos, meu esposo se chama Marcos Aurélio, evangelista aqui na igreja. E eu sou a Márcia, sou uma pessoa simples, né? Gosto de coisas simples e me alegra muito estar com as irmãs, com o corpo de Cristo. Isso é uma coisa que eu não abro mão. Eu amo estar com as irmãs, é muito gostoso, né? Essa troca maravilhosa que nós temos umas com as outras. Isso é precioso demais, né? Não tem preço que pague essa comunhão que nós temos. E nessa comunhão, né, tão gostosa, a gente tem esses momentos. E eu fui convidada pela nossa querida Lu para trazer a mensagem de hoje. E o tema que eu tenho no meu coração já há um tempo é esse Salmo 37, versículo 5. Queria que vocês olhassem nas suas Bíblias, por favor. Salmo 37, versículo 5. Temos várias versões, né? Aí. E ele diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Salmo 37, versículo 5. Tem algumas traduções que falam, e o mais ele fará. Então, só para nós contextualizarmos aqui, né, essa passagem, essa declaração é uma declaração feita, né, pelo salmista Davi, né, um salmo muito conhecido, onde ele reflete, né, a diferença nesse momento entre o justo e o ímpio. E Davi fala que muitas vezes, aos olhos humanos, o ímpio, né, parece que ele usufrui de uma prosperidade inabalável, enquanto que os justos parece que não, o que não é bem assim, né? Mas ele diz que nós não devemos ficar inquietas por conta disso, e que a felicidade do ímpio, ela é passageira. E essa palavra entrega, né, essa palavrinha, essa pequena palavrinha, né, entrega, ela é uma palavra construída, que no original, a tradução dela é um verbo que significa rolar, né? Um verbo que significa rolar. E esse rolar é se ver livre, né, do peso, ou seja, a palavra rolar, né, nesse contexto, tá dizendo para nós que é para deixar o fardo, deixar um fardo. E nessa entrega, no deixar o fardo, traz à memória, né, deixar uma palavra muito conhecida pelo Senhor, uma palavra muito conhecida por nós, pelo Senhor Jesus, que diz lá em Mateus 11, 28. Alguém lembra de Mateus 11, 28? Ele diz: venham a mim, o quê? Todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso.
Então, a primeira parte, né, desse versículo, entrega o seu caminho ao Senhor, está dizendo para nós entregarmos, ou seja, rolar os nossos problemas para o Senhor, confiar nele, que ele fará. Então, rolar o problema é fácil? Nem sempre. Nem sempre é fácil, nem sempre é agradável, né? Mas essa expressão que ele diz, depois de entregar, ele pede para confiar. Uma coisa vai levando a outra. Eu entrego e depois eu confio. E essa expressão que ele diz de confiar, ensina que devemos ter em Deus o guia para os nossos corações, para a nossa vida. Quando a gente confia, a gente se abre, a gente fala, né? Muitas coisas que estão no nosso coração. A gente fala sobre as nossas preocupações, nossas angústias, dúvidas, anseios, alegrias, conquistas, frustrações. A gente tem um Pai em quem confiar. E a gente precisa entregar para o Pai, ou seja, rolar o fardo que nos aflige para Ele. Davi fez isso muito bem, a gente não tem sombra de dúvida. E nesse rolar que gera confiança, a gente pode ver que Deus ele é muito interessado que a gente entregue. Ele pede isso a todo momento, essa entrega. E Ele quer ouvir de nós, né? Que a gente está entregando para Ele, entregando o caminho para Ele. E a gente precisa confiar que entregar o caminho para Ele, Ele vai fazer o melhor para mim e para você. Agora, como fazer para entregar verdadeiramente meu caminho ao Senhor? Na minha vida já aconteceu coisas que não estavam exatamente da maneira como deveriam ser, ou seja, segundo o Senhor. O Salmo 37, versículo 5, novamente, esse salmo que nós estamos vendo, ele é sem dúvida, para mim, irmãs, um dos versículos mais desafiadores, porque é difícil de praticar essa entrega, não é fácil, né? Entregar plenamente. Então, eu passei por um processo de anos me afligindo e me enganando, né? Achando que eu tinha entregue o controle para o Senhor, quando, na verdade, eu estava segurando, eu estava dando as cartas, determinando as direções, tudo de acordo com a minha vontade. E, obviamente, que os resultados que eu alcancei não foram tão satisfatórios, né? Eles não foram satisfatórios, não foram satisfatórios como eles deveriam ser. Ao meu ver, saiu tudo bem, às vezes. Mas, depois analisando, segundo a vontade de Deus, ele poderia ter sido muito melhor. Muito melhor. Muito melhor. E foi abaixo da expectativa do Senhor, né? Aos meus olhos, saiu tudo bem, mas quando eu olhei certas situações, poderia ter saído melhor. E resultados ruins vieram também, quando eu não descansei no Senhor. Quando eu não confiei nele. Tem uma história muito interessante, que todas vocês conhecem, né? Que é a história do famoso Abraão. E Abraão passou por várias situações de entrega, né? Mas a mais forte situação que Abraão passou foi a entrega de Isaac. Né? Vocês lembram? Abraão entrega Isaac para o Senhor, diante de toda aquela situação, um homem que confiou e entregou, porque ele sabia que, independente da história, o final, Deus iria dar o melhor segundo a vontade dele. Né? Então, Deus reserva o melhor para mim e para você. Então, entrega, novamente, é você passar para alguém. A gente passa para alguém que é capaz de resolver, alguém que é capaz de fazer. E esse alguém, nas nossas vidas, é o Senhor. Não é vizinha, não é qualquer outra pessoa.
Eu tenho convicção que é o Senhor. Só que é um processo. A gente não consegue de uma hora para outra. Não é uma coisa fácil, é uma coisa que a gente tem que trabalhar. E a gente precisa primeiro admitir que isso é um processo. Como eu disse antes, eu quebrei muitas vezes a minha cara, fiz muitas coisas que não deveria ter feito, porque eu fui resolver. Eu quis dar uma de Sara, quis dar uma de Rebeca, quis dar uma de Raquel, né? E quando a gente tenta fazer dessa forma, Deus não abençoa, porque Ele pediu para a gente fazer o quê? Entregar, confiar que Ele vai fazer. Entrega seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. E aí que nesse processo a gente tem alguns passos que a gente pode estar vendo. Tá, Márcia, você disse que não é fácil, você disse que não é um processo, não é de uma hora para outra, mas como? Então, eu queria que vocês abrissem, né, em Romanos 12, versículo 1 também, que é uma passagem muito conhecida, já que a gente tem que admitir que é um processo. Romanos 12, 1. Que diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Eu vou ficar com duas palavrinhas aqui desse versículo. Sacrifício vivo, né? Então, como eu disse, é um processo. Se é um processo, ele exige algumas questões. Ele exige que eu me mova diante, que eu vá andar, né? Igual o caminho. Eu vou percorrendo o caminho, mas eu preciso de sacrifício. Esse caminho, ele vai ter pedras, ele vai ter matos, ele vai ter espinhos, ele vai ser cansativo, mas eu preciso admitir que eu preciso fazer a minha parte, eu preciso ter o sacrifício. E o primeiro, né, a primeira coisa que a gente precisa ver é eu admitir que eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda, né? Para fazer essa entrega a quem? Ao Senhor. Então, eu preciso admitir que eu preciso de ajuda. Eu preciso falar com o Senhor. Senhor, eu preciso do Senhor. Eu não consigo sozinho. Eu tenho muitos defeitos de caráter, eu não estou bem comigo mesma. N situações que a gente passa que a gente tem que admitir. E eu preciso da sua ajuda, Senhor. A segunda coisa que a gente precisa estar prestando atenção para fazer é aprender. Isso eu aprendi e eu gostaria muito de passar para vocês. É uma coisa que eu estou levando para a minha vida e tem feito muita diferença. A segunda coisa é aprender que a preocupação ou a dor não é sua inimiga. Já pararam para pensar nisso? A dor não é sua inimiga? Então, eu preciso pegar essa linha do sacrifício vivo e ver que a dor não é a minha inimiga. A dor nem sempre é nossa amiga, mas ela também não é minha inimiga. Com a dor, eu posso descobrir muitas coisas. Com a dor, eu posso crescer. Com a dor, eu posso pular obstáculos. Com a dor, eu posso ver com o Senhor para quê e não o porquê. Né? Senhor, por que eu estou passando por isso? Vamos trocar. Olha como eu sou melhor. Senhor, por que eu estou passando por isso? Qual é o seu propósito na minha vida? O que o Senhor quer de mim? E aí fica bem mais fácil. Então, a dor nem sempre é nossa inimiga. Ela pode nos ajudar e muito. Que nos momentos de aflição, a gente faz o quê? Corre para o colo do papai, não é verdade? A gente corre para o colo do Senhor. Então, ele dá a mão e começa a nos guiar pelo seu caminho. Entrega o seu caminho ao Senhor. Ele começa a nos guiar. Confia nele, né?
e Ele nos guiará. A terceira coisa que a gente precisa, né, a linha que a gente está percorrendo desse sacrifício vivo é descobrir que a gente tem muito pelo que ser grato. Descobrir que temos muito pelo que ser grato. E o caminho fica bem mais leve. Quem não gosta de contemplar, caminhar contemplando a natureza? Eu amo, né? Você vai passeando e você olha os pássaros, o céu azul ou a chuva. Eu costumo dizer que os dias cinzas não são feios, eles são bonitos, que cinza é uma cor bonita, né? Os dias nublados. Então, a gente andando por esse caminho e prestando atenção na gratidão, tanta coisa que Deus nos proporciona, né? Esse momento agora, por exemplo, Deus proporcionou, Deus deu inteligência ao homem para que ele tivesse a tecnologia que chegasse no ano de 2021, nós estivéssemos reunidas a nosso favor, independente da circunstância. Isso é maravilhoso. A gente tem que dar aleluia e glória por isso, porque a gente tem como fazer isso. A quarta coisa é absorver essa entrega como estilo de vida. Absorver a entrega como estilo de vida, ou seja, eu preciso, para caminhar com o Senhor, eu preciso viver a vida dele. Eu preciso saber o que ele gosta, como que ele é, né? Para adquirir o estilo de vida do Senhor, não o da massa, não o meu, mas o do Senhor. Então, esse estilo de vida, ele vai também trazer um momento mais fácil para a minha caminhada. Porque daqui a pouco eu não vou sentir mais as pedras no caminho, eu não vou olhar mais para os buracos que estão na minha frente. Os espinhos, esses eu já estou desviando. Então, já aprendi a lidar com esse caminho, porque ele agora é o meu estilo de vida. Então, primeiro, admitir que eu necessito de ajuda, a dor não é a minha inimiga, eu preciso ser grata e absorver isso tudo como um estilo de vida. E uma coisa que eu falei, né? Sacrifício vivo, no versículo 1 de Romanos 12. Então, esse sacrifício vivo, ele precisa estar sempre na nossa mente. A gente tem que estar voltando e lembrando, voltando e lembrando. E uma coisa que é muito difícil é a gente abrir mão da nossa zona de conforto. A quinta coisa é abrir mão da nossa zona de conforto para que todas essas outras coisas venham ser realizadas. Eu falei acima, para mim ter o estilo de vida que o Senhor quer, de ser grata, ter a dor como, não ter a dor como uma inimiga e admitir que eu necessito de ajuda. Isso tudo, minhas irmãs, só vai ser possível se eu confiar, se eu der fazer a minha parte e der o primeiro passo, que é um passo de fé, né? O passo é um passo de fé e a coisa vai acontecendo gradativamente. Como eu falei, não é rápido, não é fácil entregar o seu caminho ao Senhor. Então, eu queria convidar vocês para fazer uma análise diante dessas coisas que eu falei, sincera, bem minuciosa no seu interior, né? Olha lá no seu coração. Presta atenção. Não deixa ele te enganar, né? Não deixa ele fazer você pensar que você está no comando. Nós não estamos no comando de nada. Quem comanda as nossas vidas é o Senhor, todos os dias. E a gente vai trabalhando, né? Melhorando, crescendo, colhendo os frutos dessa entrega. Então, quando você entrega o seu coração, por consequência, o caminho do Senhor é um caminho de confiança, é um caminho certo. E ele vai te levar ao versículo 2 de Romanos 12. Vamos lá? Romanos 12, versículo 12, o que eles falam? E não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente.
para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que coisa boa, né? Eu vou ficar agora com essa última parte do versículo. Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como é que a gente pode experimentar? Só diante do sacrifício vivo, né? Tudo que as pessoas falam que tudo que é fácil dura pouco, né? Tudo que é bom dura pouco, tudo que é fácil não dura nada. Então, a gente sabe disso no nosso viver. E a vida cristã é maravilhosa, é uma delícia, mas é uma vida de renúncia. É uma vida de renúncia. Renúncia para eu trilhar o caminho. Eu tenho que renunciar, né, às coisas belas que passam no meu caminho, as coisas maravilhosas que estão oferecendo no meu caminho. Porque o caminho não é mais meu. Eu entreguei ele para o Senhor. Não foi isso que a gente fala, que a gente viu no Salmo, no comecinho? Eu entreguei ele para o Senhor. Então, se eu entreguei, eu só vou experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus quando eu realmente, ó, Senhor, toma, é seu. Me guia pelo seu caminho, por favor. Você estaria, assim, direcionando o caminho que Cristo direcionou para você. É o caminho único. E é legal que ele é sob medida para cada uma de nós. Cada uma tem sua história, né? Eu estou olhando o rosto aqui de várias irmãs. Cada uma tem sua história nesse caminho. Cada uma tem seu fardo nesse caminho. Ele foi deixado, né? Ou que ainda estamos carregando. E Deus é tão interessado, tão magnífico em provar que Ele pode nos guiar, que a mão dele poderosa está ali para nos sustentar durante esse caminho. Se Ele é sob medida para você, Ele vai fazer as coisas que estão ao seu favor. Deus vai prover o seu caminho. Ele vai limpar o seu caminho. Ele vai te guiar, Ele vai te sustentar nesse caminho. Eu não sou ninguém sem o Senhor. Eu acredito que você também não. Então, tudo isso para a gente experimentar a boa, agradável e perfeita vontade dele. E ele diz: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Eu queria agora que você pensasse 30 segundos. O que você precisa entregar para Deus hoje? Então, você pensou? Há um tempo atrás, eu não sabia que eu era controladora. É engraçado, né? Eu achava que eu não era controladora. E eu queria sempre que as coisas fossem do meu jeito. Eu não tinha noção disso, não, né? Até que dentro do nosso lar, as pessoas mais sinceras são os nossos maridos e filhos, né? Até que um dia meu filho falou comigo que jogou uma palavra assim para mim, eu fiquei pensando, realmente, nossa, eu nunca tinha visto isso em mim, né? As coisas do meu jeito, né? Mas sem maldade. Só que aí, uma irmã me mostrou esse versículo. E realmente, eu vi que eu queria o controle e eu não estava deixando Deus agir na minha vida. Ele só começou a transformar depois que eu deixei. E, irmãs, é tão maravilhoso. Isso é uma coisa pequena que eu estou dizendo para vocês, mas tem tantas coisas grandiosas que o Senhor fez na minha vida quando eu deixei o controle nas mãos dele de verdade, sabe? Que não daria, né? Eu teria que ter milhares de horas aqui no Zoom e vocês me aturando a falar, porque é muito maravilhoso entregar. A gente vê transformação de vida, a gente experimenta a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor de verdade, sabe?
Ele cumpre com as promessas dele, como ele cumpriu lá com Abraão. O Senhor, ele cumpre, e ele finca a sua promessa ali dentro dos nossos corações. Então, para isso, tudo que eu falei, eu tenho duas palavras para passar para vocês. Entregar o caminho ao Senhor é uma escolha entre duas coisas: a ansiedade ou a esperança. Ansiedade e esperança. Qual delas você vai escolher? A ansiedade, você sabe aonde ela leva você, né? Hoje tem síndromes, tem as doenças psicossomáticas, tem você atravessar a frente das pessoas, você não ouvir ninguém, e aí a gente acaba pelo caminho, né? A gente não segue com o Senhor, a gente fica pelo caminho. Deus é muito interessado que a gente ande junto com Ele. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Eu quero muito que, se você ainda não experimentou, faça essa experiência, né? Admita que necessita de ajuda, tenha a dor como não como uma amiga, né? Que a dor não é amiga de ninguém, mas tenha a dor não como sua inimiga. Descubra que você tem muito para que ser grata. Tenha isso como estilo de vida e abra a mão da zona de conforto, porque a zona de conforto é muito perigosa. Ela é muito perigosa. Quando tudo está bem demais, é um perigo. A gente precisa estar vigiando. Não que a gente vá querer que as coisas sejam mais, né? Não é bem por aí. Mas vigia. Vigia porque é uma virada na nossa vida. E eu estou caminhando ainda. E eu tenho muito que caminhar, tenho muito que aprender, tenho muito que deixar. Tenho alguns carrapichos no caminho que ainda grudaram no meu corpo. E eu ainda preciso deixar, mas o que eu quero deixar para vocês aqui, minhas irmãs, é que nós somos seres inteligentes e capazes de andar por esse caminho. Deus nos dá todas as ferramentas para isso. Ok? Não deixa de andar. Confia no Senhor, que Ele, com certeza, te sustentará com a mão dele. Ok? Bom, eu fico por aqui, é o que eu tinha para vocês hoje, né? Eu tinha acho que 20 minutinhos, não sei nem se eu passei, mas eu agradeço a vocês e de todo o meu coração, confia nas promessas do Senhor, porque Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é fiel, Ele não mente. Para você seguir, confie nas promessas do Senhor. Sabe? Eu tenho lido muito sobre isso, sobre as promessas do Senhor, e por isso que eu trouxe essa história de Abraão, porque foi um homem que confiou nas promessas do Senhor. É muito lindo e é uma experiência sua. Você precisa ter essa experiência com o Senhor se você ainda não teve, de confiar, entregar e deixar Ele fazer, porque Ele faz, eu tenho certeza absoluta. Você tem, minha irmã? Estou vendo muito rostinho balançando, então. Ele faz, não é? Ele faz, ok? Peço a Deus, então, que Ele abençoe suas vidas, para que vocês possam experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.